Olá, bem-vindo ao Momento Redenção. Bem-vindo e bem-vinda. Esse momento é um momento de encontro para nós que já estamos há algum tempo afastados. Nós estamos no mês de maio do ano de 2020. Em março deste ano, nós passamos a enfrentar uma pandemia. Um novo vírus que assola o mundo inteiro e vem tirando algumas vidas, e esse número de mortes, desencarnes, se multiplica no mundo inteiro dia após dia. Daqui a pouco ele vai diminuir, mas por enquanto ainda precisamos do isolamento social. Precisamos estar distantes fisicamente, mas óbvio que não precisamos estar distantes totalmente, porque hoje a tecnologia nos favorece. É necessário que evitemos o contato físico, principalmente porque nesse contato nós trocamos gotículas de saliva, principalmente, e essas gotículas acabam veiculando o vírus, caso os envolvidos, por exemplo, numa conversa, estejam contaminados, caso tragam essas partículas virais nas suas roupas, caso nessas conversas essas partículas se disseminem nos móveis, por exemplo, em que uma pessoa toque, a outra venha a tocar e se contaminar. Enfim, são várias formas de contágio que estão muito ligadas ao contato físico. E é por isso que nós estamos isolados fisicamente, mas não necessariamente distantes, né? Estamos aqui juntos nesse momento. O fato de nós atravessarmos no mundo inteiro essa contingência de isolamento, com essas características específicas de que a contaminação pode se dar através de objetos, né, além do toque, do contato físico das pessoas, nos fez atentar para a higiene. Nós hoje temos um cuidado muito grande com a higiene a higiene das nossas mãos, principalmente. Essa é uma medida importantíssima, fazer a higiene das mãos com água e sabão, com álcool gel, quando não pode ser com água, fazer a higiene do ambiente em que nós estamos, limpando bem as superfícies, daquilo que consumimos. Então, reaprendemos a cuidar dos nossos sapatos, das nossas roupas, da comida, né? Então, limpando as embalagens, lavando bem as verduras e as frutas. Higiene é o tema do momento. Então, já que todas as respostas sobre higiene, cuidados para não contaminar, não se contaminar, não adoecer, você já tem, eu vou te fazer uma pergunta. Como que você mantém a higiene da sua casa? Claro que tem uma pegadinha. Como que você mantém a higiene da sua casa mental? Como que você mantém a higiene do ambiente espiritual da sua casa, do seu lar, da sua residência? Como que você está vivendo esse desafio? Se você mora sozinho, se você mora com outros parentes, se você tem companheiros na sua casa, como manter o ambiente espiritual da casa higienizado? Como estão higienizadas, por exemplo, as frutas, as verduras? Como está higienizado nesse momento, tem certeza, as suas mãos? Você sabe a resposta? Fala pra mim. Isso mesmo, claro, é dessa forma. Dessa forma, cuidando dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, né, e dos atos cotidianos. Na Revista Espírita de 1867, tem um artigo ali chamado Atmosfera Espiritual.
Nesse artigo são discutidas algumas questões relacionadas à influência dos espíritos no ambiente e aos ambientes, né, as características dos ambientes. Não tem lugar que a gente chega e fala assim, nossa, me sinto tão bem nesse lugar, me sinto acolhida, me sinto em paz, me sinto tranquila. E lugares que a gente chega e fala assim, nossa, que ambiente pesado, chego a me sentir sem ar, não sei nem porquê. O que dá essa característica diferente assim de um lugar para o outro? E qual é a escolha que nós fazemos hoje se estamos em quarentena, se estamos confinados, entre aspas, bem entre aspas, né, dentro da nossa casa? Se a recomendação que nós seguimos, porque sendo espírita nós seguimos, é ficar em casa. O que nós escolhemos para o ambiente da nossa casa? O ambiente da nossa casa é esse ambiente tranquilo? Ai, que bom que eu estou em casa, que bom que eu estou aqui com essas pessoas, né? Que ambiente leve, que coisa boa é ficar em casa. Ou o ambiente da casa está um pouquinho pesado? Bom, se o ambiente da casa não está tranquilo, vamos tentar identificar por que isso acontece. De uma maneira geral, por que isso acontece? O ambiente difícil muitas vezes tem relação com a nossa sintonia, tem relação com as nossas escolhas, com os nossos consumos. Como assim? Consumos, as nossas escolhas, pensamentos, palavras, muitas vezes pela convivência, pelos condicionamentos, adquirimos o hábito, por exemplo, de falar palavrão. Olha o peso de cada uma dessas palavras. Perceba a emoção que se coloca em cada uma delas. O palavrão não cabe em nenhum lugar. Não tem lugar na nossa vida, muito menos dentro da nossa casa. Porque nós atraímos com essa sintonia, nós atraímos com esses sentimentos algumas companhias que vão ter sintonia com nossas palavras, com os sentimentos que nós emitimos. Então, se nós optamos por esse discurso, um discurso violento, um discurso agressivo, palavras de baixo calão, nós escolhemos sintonia, companhias que se afinizam com isso. Dessa forma, nós escolhemos estar num ambiente difícil. Se nós escolhemos o consumo de filmes violentos, por exemplo, nós trazemos para a nossa convivência essa adrenalina, esse sentimento e essa violência que de alguma forma acaba permeando o nosso comportamento. Nós escolhemos um ambiente difícil para a nossa casa. Nós temos controle sobre nossas palavras. Nós sabemos e podemos parar antes de sermos agressivos, por exemplo, antes de sermos ofensivos. Nós podemos escolher. Mas para isso nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos a essas escolhas. Os livros que nós lemos, as palavras que nós emitimos, todas essas questões fazem parte das nossas escolhas. E vigiar o nosso sentimento, as ideias que nos chegam. Kardec pergunta aos espíritos qual é o nível de influência deles na nossa vida. E os espíritos respondem que muitas vezes eles é que nos conduzem, mas eles só podem nos conduzir se nós tivermos afinidade com o caminho sugerido. Então, cuidar dessas escolhas de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, influencia muito o ambiente da nossa casa. Evitar as brigas, as palavras de baixo calão, as posturas agressivas é muito importante se desejamos um ambiente saudável.
Isso que nós estamos falando, né, das nossas escolhas, dos nossos consumos, tem a ver com uma expressão comum da doutrina espírita que é vigiai e orai. Vigia os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas atitudes. E com isso, você escolhe as suas companhias, você escolhe as suas sintonias. Tem uma fala que tem sido um pouco recorrente nas redes sociais hoje em dia, que é dizer que depois da pandemia, depois do coronavírus, depois da doença Covid-19, trataremos, e quando isso tudo passar, trataremos o alcoolismo, porque as pessoas têm bebido muito mais em casa. Se você consome muito álcool na sua casa, quais são as companhias que você atrai? Você abre a sua casa mental e a sua casa física para que convidados? Como estabelecer um ambiente de equilíbrio se você abre a sua casa mental e a sua casa física ao desequilíbrio? Essa equação não dá um bom resultado. Então, isso tudo faz parte da vigilância. No Espiritismo, a gente escuta muito comumente duas palavrinhas vindo juntinhas: vigiai e orai. A primeira parte é vigiar. A segunda parte é em identificando essas questões adversas ou as questões boas também. Poxa, tô tranquila, tô conseguindo me disciplinar, beleza. Peço ajuda ao alto para que esse progresso continue acontecendo, para que essas coisas continuem melhorando. É a parte do orar. Nós oramos para pedir, para agradecer e para louvar. Se acordamos hoje, temos um motivo para louvar, temos um motivo para agradecer. Vimos o sol que fez, temos motivos para agradecer. E é preciso que nos acostumemos a fazê-lo, a sermos gratos por cada oportunidade que nós temos, por cada dia que acordamos ainda nesse corpo físico. Isso vai nos disciplinando a uma boa sintonia. Precisamos adquirir o hábito da oração. É interessante fazermos uma prece, uma oração rápida quando acordamos, antes de começarmos as nossas atividades. Um dos grandes motivadores, conteúdos dessa oração matinal pode ser esse agradecimento. Acordei no corpo. Atualmente, nesse mês de maio, nós contabilizamos mais de 1000 mortes por dia. Mas se você está me assistindo, estamos encarnados. Isso é um motivo para agradecer, porque temos oportunidade. Mesmo que as coisas não estejam bacanas hoje, por vários motivos, seja pela quarentena, pelas questões cotidianas, temos esperança de mudar, porque estamos aqui. A oração tem o objetivo, então, de louvar, de pedir. É necessário o pedido hoje. Se não for um pedido por nós, é um pedido pelo mundo. Um pedido por todas as famílias enlutadas, um pedido por todos os espíritos que desencarnam aos montes todos os dias e talvez não compreendam a situação em que estão. Um pedido direcionado a Jesus, aos bons espíritos, de forma que a nossa sintonia esteja com a espiritualidade superior. Isso é muito importante. Nós dirigimos a nossa prece, dirigimos a nossa oração, dirigimos o nosso pedido não a um parente, a um amigo, a alguém que desencarnou há muito tempo, há pouco tempo. Dirigimos ao alto, aos espíritos superiores, aos mentores que conhecemos, aos espíritos benfeitores que temos notícias, né? Pedindo saúde, força, coragem, bom ânimo. A Jesus endereçamos a nossa prece.
Isso um hábito, né, que nós devemos desenvolver. Existe de conhecimento, né, geral, de que se fazem orações às 6 horas da tarde. Independente da religião, a oração em conjunto toma uma força, né? Nós unimos as nossas preces, a nossa energia a uma outra energia de tantas outras pessoas que se reúnem nesse momento, por exemplo, para orar. Beleza. Então, eu posso estabelecer isso como um hábito, como uma rotina. Eu faço a minha prece, a minha oração matinal, assim que eu acordo, antes de sair da cama, e eu me junto a tantas outras almas, né, espíritos encarnados, que oram, por exemplo, às 6 horas da tarde, às 6h30, importante. Muito bacana. Uma outra coisa muito importante é estabelecermos, espíritas que somos, o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um compromisso. O Evangelho no lar é o compromisso com uma festa. É como se eu desse a festa na minha casa e convidasse todos os bons espíritos a participar. Eu convido o meu mentor espiritual, eu convido a Jesus, eu convido aqueles espíritos que eu conheço ou que eu já ouvi falar, para estarem comigo nesse momento, espíritos superiores, para estarem comigo nesse momento de oração. E eu me comprometo. Uma festa, a gente não muda o convite de uma hora para outra, né? Então, eu estabeleço um dia, sempre nesse dia. Eu estabeleço um horário. Sempre nesse horário eu vou fazer a minha oração, independente de onde eu esteja, independente de quem esteja comigo. Ah, mas eu não estou na minha casa, não tem problema. Onde você está, eu estou num hotel. Ok, esse é o horário do Evangelho, né? Esse é o dia certo, eu vou fazer o meu Evangelho. Ah, mas chegou uma visita na minha casa, convida a visita para fazer o Evangelho com você. O Evangelho tem dia certo, horário certo e, em geral, se lê uma prece, uma mensagem introdutória, se faz a prece, lê-se o Evangelho, né? E se faz uma outra prece para finalizar. Então, vamos tentar lembrar da casa espírita. Quando a gente vai no centro, num dia de reunião pública. Então, alguém faz uma leitura, geralmente de um livro, por exemplo, da série Fonte Viva. Esse livro aqui, ó, por exemplo, é o meu Fonte Viva. Olha, todo velhinho e tal, porque ele já é antiguinho. E aí, abrindo ao acaso ou sequencialmente, depende, né, da escolha de cada um, ele tem uma mensagem geralmente curta. Aqui, ó, dão 2 paginazinhas pequenininhas. E aí, se você faz o Evangelho em família, o que seria o ideal, né, com todas as pessoas da casa, você lê a página e é o momento de dar aquela harmonizada, né, colocar todo mundo no mesmo tentar, né, o mesmo nível vibratório, paramos todas as atividades, lemos essa página, comentamos o que isso, qual a relação que podemos fazer desse assunto com o nosso dia a dia, com o que a gente vive e tal, para que isso faça sentido, né? Essa mensagem faça sentido para nós, ok? Fazemos a prece, uma prece curta, agradecendo aquela oportunidade de estarmos ali, pedindo ajuda para os próximos entendimentos, ok? Igual no centro, né? Leitura, prece. Depois vem, de fato, o estudo do Evangelho. Da mesma forma, abro o Evangelho ao acaso ou faço uma leitura sequencial. Depois da leitura, comentário. Como que o Evangelho se aplica na minha vida? Beleza. Esqueci de falar que no início a gente deixa separadinho uma garrafinha com água, porque da mesma forma que a gente faz no centro, a gente pede aos bons espíritos que fluidifiquem aquela água, que coloquem na água os remédios necessários para cada um de nós, porque os espíritos conhecem as nossas necessidades, não é?
E aí na prece fizemos, então lemos o Evangelho, comentamos o Evangelho, a prece final. Na prece final pedimos pela magnetização da água, agradecemos aquela oportunidade, pedimos pelas pessoas que estão ali, sempre levando o nosso pensamento aos benfeitores. E encerramos o nosso Evangelho com a prece final. Tomamos a água. Não é tomar um copão 300 ml de água. A água magnetizada é um remédio. Na casa espírita não é um copinho pequenininho? Mesma coisa nós vamos fazer na nossa casa. Vamos tomar um pouquinho dela. E podemos ir tomando ao longo da semana. Se for acabando, a gente coloca mais um pouquinho de água. É uma água que, em geral, ela não vai para a geladeira. Fica num cantinho lá, né, num lugarzinho fresco da casa. E pode ser, e se for acabando, a gente completa. Uma boa dica é, se você toma remédio, né, você tem horário de tomar remédio, utiliza um pouquinho dessa água, se for o caso, coloca, se você precisa tomar um volume grande de água para conseguir ingerir o seu medicamento, coloca um pouquinho da água que foi magnetizada durante o Evangelho ali, fluidificada, né, pelos espíritos. Coloque ali junto à água do seu remédio e vá tomando, é uma possibilidade. E até a próxima semana, né? O Evangelho, uma vez por semana, por exemplo, é uma frequência boa. Só então na próxima semana será realizado o próximo encontro, a próxima festa. Você tem que se comprometer com isso. Não pode ser um mau anfitrião. Se alguma coisa acontecer e você não puder fazer o Evangelho, comunique a espiritualidade, seus motivos e tal. Faça uma prece, né? Não vou poder fazer o Evangelho hoje nesse horário, de repente faço num outro horário. Comunica aos seus convidados para que você possa, então, chamar para junto, para perto de você, as melhores companhias possíveis, né? Todos aqueles que você conhece. Pode ser que eles não estejam de fato ali, mas certamente outros que são os seus representantes estarão presentes. Nossas preces são sempre ouvidas. Posso fazer o Evangelho sozinho, sem ninguém? Pode fazer. A gente nunca está sozinho, né? Se for uma pessoa só, também pode fazer o Evangelho. Com isso, a gente tem atitudes que buscam a melhor sintonia, o melhor ambiente para a nossa casa. Não dá para ter um bom ambiente com ações ao acaso. Não dá para que isso venha de fora. Isso é uma construção que nós fazemos conscientemente. Por isso que para a higiene do ambiente da nossa casa, nós precisamos vigiar e orar. Vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nossas escolhas dos filmes, escolhas dos livros, escolha da música, escolha das notícias. As notícias estão muito difíceis porque vivemos momentos difíceis. Então, eu particularmente escolho alguns minutos do dia para me informar. E chega, para que não entre numa sintonia difícil. E mantenho o meu estudo da doutrina, me mantenho atualizada em relação aos temas relacionados à doutrina espírita, assistindo, por exemplo, palestras no YouTube, escritores e pessoas importantes que falam sobre o espiritismo em outras redes, Facebook, Instagram. Tem muito conteúdo de qualidade para que nós possamos consumir. Basta escolher de maneira adequada. Então, eu escolho passar bem por essa quarentena. Eu escolho um ambiente de paz para minha casa. Eu escolho consumir conteúdos que melhorem o meu desenvolvimento pessoal, seja nas questões do trabalho, seja em questões religiosas. A higiene da sua casa depende de você. A higiene da sua casa mental depende de você.
A sintonia da sua casa depende de você. Depende das suas escolhas, depende do seu aprimoramento moral. Então, quando os espíritos falam sobre como se dá a atmosfera espiritual, eles trazem para nós a responsabilidade de construirmos esse ambiente de paz que nós almejamos. Então, essa é a sua responsabilidade. Lave as mãos com água e sabão. Use álcool gel, use álcool líquido. Use a vigilância, use a prece. Faça escolhas saudáveis. Fique em casa. Mas isso não quer dizer, novamente, que estejamos separados. Então, fique conosco, que nós possamos estar então juntos novamente num outro momento redenção. Até lá!